Obrigado, Paulo. Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer imenso ver vários colegas de mercado que, ao longo desse tempo todo, encontrei, trabalhei, troquei ideias. Às vezes, no corretor, a gente trocou algumas discussões, mas sempre foi no âmbito do crescimento, do aprendizado. Quero agradecer ao Chay e ao Paulo Alves pelo convite. É uma honra estar aqui. Muito obrigado. O tema aqui de ressarcimento, porque eu vou trazer aqui, não tem muita novidade para vocês. A maioria já viu isso várias vezes, mas a ideia é mostrar algumas práticas, ou as melhores práticas, de como montar um processo de sinistro e ressarcimento, de forma que, quando a gente for para o tribunal, a gente vá bem forte, bem robusto. Então, o ressarcimento é uma prática que como o Paulo já bem frisou, o ressarcimento é essencial na saúde da pólice. Então, eu já vi, tenho visto ao longo dos anos, alguns segurados, corretores, ou mesmo seguradoras, não dão atenção devida a esse tema, que é fundamental para o sucesso da conta. Bem, vamos lá. Essa pergunta, dever ou direito de regresso? A gente vive numa sociedade hoje no Brasil, tem vivido ao longo dos anos, que só se fala em direitos. Todos querem direito, querem o seu direito, querem pleitear o que tem direito. Só que, antes de termos um direito, é necessário que cada um cumpra o seu dever. Quando eu falo cada um aqui, é o segurado, é o corretor, a gerenciadora de risco, a própria seguradora. Então, eu trouxe aqui a cláusula que fala de obrigações do segurado, basicamente ressarcimento. Na maioria dos produtos aí das seguradoras, o texto é praticamente o mesmo. Muda uma vírgula, um ponto, mas não foge disso. Vocês verem, as condições gerais de seguro e transporte têm, em média, acho que mais de 30 a 35 páginas. E a gente dá um destaque de 3 linhas para esse tema. Quantas vezes eu estava em sinistro, falava para meus colegas de subscrição, por favor, ressaltem isso, para os próprios corretores, ressaltem esse tema aí para o segurado, que é muito importante. E hoje em dia, já faz tempo, a maior causa de recusa de sinistro é a falta de protesto. Ou então, se é feito o protesto, é feito fora do prazo legal. Tem muitas empresas, gigantes, empresas e corporações, a operação é espalhada ao longo de todo o território. E o pessoal de logística, geralmente, que recebe o bem, a mercadoria, não está ciente disso. Então, isso é terrível. Depois de um sinistro aí de 3, 4 meses, você vai ver, não tem o protesto. Ou se tem, foi feito fora do prazo. E depois, na hora de atender o sinistro, ou de regular o sinistro, é terrível chegar para um corretor, para o segurado, infelizmente não posso te atender, você não cumpriu o prazo. Poxa, mas que prazo? Está nas condições gerais. Qual o segurado que lê condições gerais? Nós, como pessoas físicas, não lemos nosso seguro de transporte, de vida ou residencial. Imagina uma empresa. Então, é um assunto que merece toda a atenção. Nossa, do mercado e quem está próximo ao cliente. Então, todas as receitas, as vindas do ressarcimento são fundamentais para a saúde da pólice e para o sucesso do equilíbrio financeiro. Esse dever, essa obrigação, não cabe só ao segurado, cabe a todos os envolvidos, segurado, corretor, agente logístico, gerenciador de risco. Logicamente que eu não mencionei a seguradora, que o interesse maior é da seguradora. Nenhum segurador quer ter uma apólice com resultado péssimo, que quer ter o melhor sinistralidade possível. Diferente de outras linhas de negócio, no transporte, o ressarcimento ele começa junto com a regulação do sinistro. Eu faço muita analogia com outros produtos, o property, automóvel, por exemplo, o automóvel, você liquidou o sinistro, pagou a oficina, pagou o segurado, depois vai começar o processo de ressarcimento. Property é a mesma coisa. Só que no transporte, não. No transporte, se nós esperarmos a regulação para depois já envolvermos o causador do acidente, pode ser tarde. Então, tem algumas medidas, nós vamos ver aqui mais para frente, que são essenciais para o sucesso de um bom ressarcimento.
ou pelo menos para nos dar grande chance de obter esse ressarcimento. Quando eu falo comércio junto com a regulação, é ali, junto fazendo a vistoria, seja no porto, no local do acidente, ou no aeroporto. Então, tem algumas medidas que têm que ser feitas, precisam ser tomadas de imediato. E, para isso, requer que o corretor, a seguradora, tenha pessoas capacitadas para saber qual a melhor medida a tomar naquele momento, porque, de repente, se não tomar ali, em um dia pode ser tarde. Então, para que tenhamos um processo robusto de ressarcimento, algumas práticas a gente tem que ressaltar aqui. O que eu vou mostrar aqui não é novidade para ninguém, só que no dia a dia a gente vê que depois de pagamos o sinistro, vai acionar, seja administrativamente ou judicialmente, o causador do acidente, você vai ver, faltou isso, faltou aquilo, esqueci desse detalhe. Então, isso é muito importante, por exemplo, a começar pelos protestos. O protesto tem que ser feito contra todos os envolvidos, causadores dos danos, dentro do prazo legal. Isso é fundamental. Muita gente fala, a gente ouve, mas o protesto do Código Civil é o Código de Defesa do Consumidor pode dar outra margem, um prazo maior. Nesse momento, qualquer ação judicial, temos que ser conservador. Então, se o prazo pode ser de, sei lá, um exemplo, de 20, faça em 10, faça em 5, faça no menor tempo possível, para evitar qualquer margem no futuro de sermos contestados em juízo pelo representante dos armadores, dos transportadores. Muito importante é a convocação formal dos envolvidos no acidente, os envolvidos, os responsáveis pelos danos. Porque é comum, a reguladora regula o sinistro, faz a vistoria, fixa os prejuízos, determina a causa, a extensão dos prejuízos, vende o salvado e depois manda a conta para o transportador, ou para o transportador marítimo. Ele vai contestar um monte de coisas. Espera aí, eu não fui envolvido, você vendeu esse salvado aqui por um valor irrisório, eu venderia por muito mais. Então, ele vai arrumar sempre argumentos para contestar a nossa decisão ou para reduzir o nosso pleito. Então, é importante sempre envolver, convocar para as vistorias os causadores, os envolvidos. Ele não foi, não tem problema, você convocou. Mais tarde, aí não pode alegar que, fui pego de surpresa, ele foi convocado e não compareceu. Importante também, não adianta ir até fazer a vistoria convocar todos os envolvidos. Eu tenho que ter pessoas experientes, competentes para cada tipo de evento. Então, se eu tenho um evento, uma importação a granel, eu vou convocar determinado perito, eu vou designar peritos experientes nesse segmento, reguladores experientes nesse segmento. Se é máquina, se é equipamento, é outro tipo de profissional que eu vou designar. E tudo que nós fizemos na vistoria, na primeira vistoria, seja na segunda ou na terceira, quantas forem necessárias, é formalização. A gente se depara, às vezes, com algumas atas de vistorias pobres, pouca informação, pouca informação que nos possibilite realmente envolver a todos e acionar quem quer que seja. Então, e, de novo, qualquer brecha que a gente deixemos aí nesse momento da vistoria, para nós vai ser perigoso. Vamos ter uma surpresa no final. De novo, então, se houver... A regulação ela não termina na primeira vistoria. Então, você pode ter 1, 2, 3, quantas necessárias. Tem, por exemplo, importação de equipamentos. Às vezes tem que esperar 6 meses um técnico do exterior vir para o Brasil para chegar à conclusão, é perda total. Não tem reparo, mas tem que voltar para a origem, para o fabricante. Nem sempre é viável isso, porque há o risco de outro sinistro, o dano chegar na fábrica, chegar na conclusão, é perda total. Então, tem que ter pessoas, peritos designados que possam nos assessorar nesse momento. Dizer que, apesar do fabricante não ter dado a perda total, mas o risco é grande. Então, para que correr risco de mandar de volta para o exterior, gastar com seguro, remoção, transporte, se eu já posso liquidar agora, né? Outra coisa que é muito importante é o salvado. Ao longo desses
20 anos, 30 anos, cansei de ver salvado, que a seguradora vende, o que é o normal, seja em property, outra modalidade. Paguei o sinistro, agora vou vender o salvado. Só que no transporte nem sempre dá para fazer isso. Vamos imaginar uma carga de granel, tem lá, sei lá, sei quantas toneladas no armazém, seja de soja, de milho, de fertilizantes, aguardando a conclusão da regulação. Ou então a conclusão do mapa de rateio, que isso leva-se meses, até ano para ser concluído. E nesse inteirinho, o salvado, que tem um valor comercial, pelo menos tinha no momento da regulação do sinistro, está lá armazenado, despesa correndo a cada 15 dias, um período novo, e só vai correndo em despesa. No final das contas, a despesa vai sobrar para quem? Quem vai pagar? É a seguradora. Então, tem certos tipos de salvados que temos que envolver todos, seja lá os representantes, os armadores, corretor, segurado, e mostrar isso a eles. Vamos vender o salvado agora, sem qualquer prejuízo à cobertura do sinistro. Havendo anuência de todos, de acordo, vende salvado e vai para a conta do segurado. Depois, e continua a regulação. Se no final da regulação é concluído o sinistro como coberto, indenizável, deduz a indenização àquele salvado. Dessa forma, se evita milhares de reais de despesa com armazenagem, fora a depreciação do próprio bem. Né? Um pouquinho d'água. Nós estamos já no século XXI, no ano 2018, né, hoje as transações bancárias, você não precisa mais ir numa agência bancária para nada, você faz tudo pelo aplicativo, paga, transfere, só que tem juízo que ainda exige o recibo da indenização, por incrível que pareça. O simples comprovante, a simples TED, não é comprovante de pagamento ou de quitação. Ou seja, então, ou se a gente junta, anexa ao processo, o recibo de quitação do segurado, ou então o termo de quitação. Alguma coisa assim, porque só a TED tem juízo que não aceita como prova de pagamento. Então, é comum, o processo está na corte, depois de um ano e meio, o juiz, cadê o comprovante que vocês pagaram? Não, está aí a TED. Não, isso não comprova. Isso aí, né, o segurado não dá a quitação, não dá a transferência. Aí sai correndo atrás do corretor, de repente a conta não está mais na seguradora, está em outra seguradora, mudou o corretor, mudou tudo. Aí sai correndo atrás desse documento. Então, de novo, temos que ser conservador. Ou a gente monta, exige o recibo de indenização, ou então um termo de acordo, termo de quitação, que tem o mesmo valor jurídico. A gente fala obrigações do segurado, por exemplo, acompanhar a prescrição, o prazo de prescrição do sinistro. A gente sabe que tem sinistros que levam meses, até ano, para serem liquidados. Em um ano, às vezes, não se liquida o sinistro. Tem casos que o equipamento, o bem volta para o exterior para ser reparado. Então, tem N situações que o sinistro vai rolando. E nisso, está chegando o aniversário do sinistro. Cabe ao segurado fazer o protesto, a interrupção do prazo prescricional. Agora, imagine vocês, esses corretores, por exemplo, qual segurado está acompanhando isso? Poucos. Mesmo corretores também, poucos acompanham. Então, dependendo do sinistro, eu tenho um sinistro que é certeza que está coberto. Eu sei que eu vou pagar daqui 1 mês, daqui 6 meses, é questão de tempo, só para definir o sinistro e pagar. Então, a seguradora, apesar de não ser responsabilidade dela, cabe a ela fazer a interrupção. É um custo de R$300, R$400, que para um sinistro de 1 milhão, 2, 3 milhões, não é nada. E é uma medida que poucos se lembram disso. Poucas seguradoras lembram de acompanhar o prazo prescricional. Bem, falando em prazo prescricional, eu não vou entrar muito em detalhe, decreto-lei e tal, não vou... Por exemplo, o transporte nacional, né, o rodoviário, é de 1 ano. No transporte internacional aéreo, de 2 anos. No transporte internacional aéreo também continua. O marítimo é de 1 ano. Agora, aqui não é surpresa, mas poucos se lembram disso, né?
que o prazo pressional para um sinistro, num depósito, num armazém alfandegado, é de apenas 3 meses. É uma lei de 1900 e bolinhas. Então, tem que atentar a isso. Então, cada evento tem um prazo diferente. Eu trouxe aqui um caso de sucesso, lógico, não vou trazer um caso que gerou prejuízo, que a gente não conseguiu nada. Se bem que tem muitos também. Por incrível que pareça, tinha um processo bom, tinha tudo que eu vou mostrar para vocês aqui, chegou na Justiça Federal, né, porque era uma ação contra uma estatal, e, por incrível que pareça, acabamos perdendo em primeira e segunda instância. Milhões aí que a gente acabou deixando de ressarcir por causa de um perito judicial que inventou. Então, mas esse caso aqui é emblemático porque ele mostra que as ações tomadas tempestivamente, tudo em seu tempo, resulta uma grande possibilidade de obter um ressarcimento de forma rápida e bem consensual também. Bem, esse aqui é um sinistro que foi em 2013. Eu fiz menção aqui no ano de construção do navio. Se eu não me engano, esse sinistro foi na primeira ou na segunda viagem desse navio. Esse era um navio 0 quilômetro, um navio com todos os equipamentos de navegação, motorização. Teoricamente, suportava qualquer viagem, qualquer evento. Só que, em julho, tivemos uns belos sinistros. Então, é um seguro de importação, né, transporte internacional. A viagem é de Singapura para Rio de Janeiro. E, durante a travessia do Cabo da Boa Esperança, ondas de mais de 9, 10 metros, tempestade, atingiu o navio. E o navio, por mais novo que fosse, por mais bem equipado que fosse, não segura. Então, temos um marinheiro aqui, sabe muito bem o que é isso. Isso. Então, foi um fato que praticamente foi perda total da carga. Então, um belo de sábado, depois do almoço, estava em casa, tranquilo, tal, ia para o jogo do Palmeiras, aí me ligaram. Pô, tem um sinistro nosso lá na África do Sul. Precisa liberar imediatamente, tomar todas as providências. Cara, só que é um nosso, né, na época, maior segurado, vamos tomar as providências. Liguei para o nosso prestador lá em Santos, vocês devem imaginar quem seja. Coitado do Christian Ismera, estava lá num salão de festa, aniversário de 6, 7 anos do filho dele, 7 horas da noite. Falei, Christian, me ajuda, que a gente está com um sinistro lá, não podemos esperar até segunda-feira. Pô, né, como um bom profissional, excelente dever de ofício, ele saiu da festa, tomou as providências, acionou o correspondente lá em Durban, na África do Sul. No domingo, já tinha representante da seguradora a bordo, já inspecionando a carga. E o prejuízo aí era a bagatela de 6 milhões de dólares, sendo que 30% disso era parte da seguradora. Bem, aí não sei se consegue identificar, tem um... É esse aqui, não. Não, opa. O que é isso? Essa... Eu mandei 20 slides, pô, isso é pegadinha, meu. Pô, sacanagem, não, tá aí, sacanagem. Pô, isso não estava no script. Essa é a inspetora que subiu a bordo, lógico. É isso aí. Mas é para tirar o sono aí, quebrar o... É? Oi? Que avião? Não, do navio. Ó, aqui só, dá para identificar, são 3 pessoas. Olha o tamanho do negócio, olha o tamanho do equipamento, parte do equipamento, tem mais equipamento em outros porões. Como é que pode um navio novo, gigantesco,
Parece que alguém pegou o navio, sacudiu várias vezes e jogou ao mar de novo, né? E todos esses são equipamentos para a indústria petrolífera. Então, imediatamente, quais foram as ações que nós tomamos, né? No mesmo dia que fomos acionados pelo segurado, já acionamos o Christian Esmera para atuar nesse caso. Né? Nessa mesma tarde e noite, ele acionou os representantes em Durban para já começar a vistoria e tomar todas as providências necessárias, né? No dia seguinte, como eu já falei, já os vistoriadores estavam a bordo, já deu para ter uma ideia, no domingo à tarde, aqui no Brasil, do tamanho do negócio, da extensão dos prejuízos. Antes até do navio chegar ao Brasil, nós já instruímos o segurado a efetuar os protestos. Já protesta todo mundo, agente de carga, armador, dispara para todo mundo. Hein? Depois vão ver para cima de quem que nós vamos atrás. A regulação começou em Durban, já que os historiadores já obtiveram os documentos necessários para a apuração da causa, dos sinistros e também já da estimativa, que no momento já deu-se como perda total. Também foi necessário contratar uma perícia meteorológica para confirmar se o mau tempo foi o causador do sinistro, porque o comandante alegou, seria impossível evitar o sinistro. Eu peguei uma tempestade, ondas de 10 metros, nenhum navio do mundo conseguiria sair imune. E é um caso de força maior, é um ato de Deus. Ok. Só que, hoje em dia, se fosse há 30 anos atrás, eu poderia alegar isso, que certamente a gente não teria qualquer êxito no ressarcimento. Porém, hoje em dia, com a tecnologia que tem, com os instrumentos de navegação, de meteorologia, ele poderia muito bem ter evitado esse mau tempo. Ele já saberia de antemão, de pelo menos 24 horas anteriores, que seria a rota que ele passaria estaria sujeita a essas condições meteorológicas. Se ele viu ou não sei, mas ele correu um risco. E correndo esse risco, causou o que nós vimos aqui. Um outro fato foi muito importante nisso foi a obtenção da carta-garantia. Uma semana após o navio ter chegado ao Brasil, já tínhamos em mão uma carta-garantia de 6 milhões de dólares. Não é comum conseguir isso. É raro aí um representante de armador, de P&I, dar uma carta-garantia assim, para uma seguradora, que é um cheque pré-datado. Mais cedo ou mais tarde eu vou executar. Outra ação importante também, no caso de perda total, que poucas seguradoras recorrem, ou mesmo os importadores, é a revaloração da carga. Se é perda total, por que eu vou pagar imposto sobre sucata? Não faz o menor sentido. Só que é um processo burocrático. E, se alguém já tentou ir até a Receita, orientou algum segurado para fazer isso, é complicado. Muitos segurados não querem arrumar essa briga com a Receita, porque, às vezes, utilizam aquele terminal direto, e não quer criar confusão, porque os impostos são segurados. Eu fiz o seguro, não vou acionar, não vou envolver a Receita, eu quero receber. Só que, para nossa sorte ou não, o segurado foi muito solícito. Assim que nós informamos a necessidade de tentar a revalorização da carga, o quanto isso representaria em redução do sinistro, ele levou até o jurídico da empresa, que é uma gigante brasileira, e eles decidiram, então, ir à Receita Federal e fazer o pedido da revaloração da carga. Isso, depois de 2 meses, para nossa alegria, a alegria de todos, tivemos sucesso. Então, esses impostos não foram recolhidos, economizamos nesse claim $1 milhão. Então, fora aqueles 6 milhões que é o dano à carga. Então, isso só foi possível porque o segurado ele se envolveu de corpo e alma nisso. Ele, o jurídico, tivemos várias reuniões com o jurídico da empresa para mostrar a importância disso e que é possível fazer. A Receita Federal, a gente sabe, em cada porto, cada aeroporto, é um feudo, cada um tem a sua legislação própria.
Por sorte nossa, do segurado, no processo, no Rio de Janeiro, foi aceito e, para a felicidade, conseguimos, então, uma redução de US$ 1 milhão nesse sinistro. E o mais importante disso, após 6 meses da indenização do sinistro, conseguimos o ressarcimento, já tinha no bolso, 72 milhões dos US$ 6 milhões pagos. 70% num ressarcimento amigável, bom, isso aí é raro conseguir, muito raro. Então, isso evitou custos processuais, custos com advogados, e com essa variação do dólar, em 2013 o dólar era 1, de repente, talvez se fosse receber hoje seria bem melhor, né? Porque o dólar naquela época estava 2,40, 2,50, só que não corre isso, de ter essa variação cambial e prejudicar o valor ressarcido. Então, em 6 meses, isso foi indenizado, foi ressarcido e foi fechado. Então, esse é um caso, como falei, de sucesso, que não é muito comum, mas dá para fazer. Basta que todos estejam envolvidos, empenhados para o bem comum que quer a saúde da pólice. Então, quando o segurado tem interesse em preservar a sua experiência, o seu risco, é mais fácil conseguir as coisas. Agora, tem cliente que, por mal, não muito bem orientado, eu tenho seguro, dá entrada, paga os impostos, aí não podemos fazer nada. Mas se tem um cliente do outro lado, um corretor, que conhece bem isso, a chance, né, o êxito nosso é bem maior. Essa é a carta garantia, não dá para ver muito bem, mas está aqui, ó, US$ 6 milhões. Isso em uma semana da chegada do navio. Então, isso não é comum. Obrigado.